A reunião está sendo gravada. Bom dia a todos, bem-vindos. Edição de Inquietações Clínico-Políticas, edição desse ano. Esse projeto se iniciou em agosto do ano passado, e essa é a quinta edição desse ano, que encerrando o semestre, não? Com esse projeto. Meu nome é Alexandre Costa, eu sou psicanalista, titular do grupo de... Nós teremos Thaís Klein e Fábio Belo, com o tema Félix e os franceses, né? Nossa atividade vai durar 1h30, com 20 minutos de fala dos nossos palestrantes, e ao final, quem quiser participar, se inscreve pelo nome no chat, e eu vou chamar essas pessoas para que, então, ao final, os nossos colegas possam receber essas perguntas. Queria agradecer a presença de todos e vou passar a falar aqui sobre nossos palestrantes. Vai abrir a Thaís Klein. A Thaís Klein é psicanalista, doutora em teoria psicanalítica, doutora em saúde pública, em saúde coletiva, pesquisadora do NEPEC, lá da UFRJ, e membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Chão-do-Férix. O Fábio, que virá em seguida, é psicanalista, professor da UFMG, Federal de Minas Gerais, bolsista de produtividade do bolsista produtividade CNPq e também, claro, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Chão-do-Férix. Bom, vamos lá. Um abraço a todos. Thaís, pode começar quando quiser. Thaís vai falar durante 20 minutos. Ao final, eu vou dar um toque, ajudando ela a se organizar quanto ao tempo. Vai lá, Thaís. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Tá. Bom, primeiro eu queria agradecer enormemente, né, o convite, a comissão organizadora tão cuidadosa. É um prazer enorme poder falar nesse espaço, né, de inquietações com interlocutores que são tão importantes para a minha formação também, né, de alguma forma. Bom, como o tempo é curto e o tema é amplo, né, Félix e os franceses, eu vou circunscrever minha fala em um ponto específico, né, na problemática dos limites na psicanálise, principalmente na psicanálise contemporânea, tendo como interlocutores Ferenczi e André Green. Bom, Ferenczi é considerado por Green o pai da psicanálise contemporânea. E um dos pontos principais da psicanálise contemporânea para Green consiste justamente na problemática dos limites, ao ponto de Green circunscrever os limites como um conceito, né? Um conceito psicanalítico. Mas por que Ferenczi teria recebido esse título de pai da psicanálise contemporânea, né, para um autor ligado à tradição francesa? E o que os limites têm a ver com a sua obra? Bom, é interessante notar que na obra do Green, os limites eles estão ligados tanto aos casos limites, propriamente dito, quanto aos limites da analisabilidade, né? E nesses dois pontos seria possível entrever a importância de Ferenczi para o pensamento contemporâneo. Uma problemática que eu vou circunscrever através de aspectos ligados tanto da constituição do próprio aparato psíquico, quanto em relação à técnica, à epistemologia e, finalmente, a uma ética. Em relação aos casos limites, né, muito embora essa nomenclatura não existisse na época de Ferenczi, talvez mais próximo seria patologias narcísicas não, né, neuroses narcísicas, Ferenczi é bastante conhecido pela experiência clínica com os chamados pacientes difíceis, né, notadamente pacientes que se deslocam do paradigma neurótico.
Mas, para além desse argumento, que é um argumento que comporta um certo caráter objetivista, na medida que coloca, né, a ênfase nos pacientes e não na experiência clínica propriamente dita, é preciso destacar algo da própria possibilidade de experimentar a clínica que foi aberta por Ferenc. A análise mútua, por exemplo, consiste em um exemplo interessante na medida em que, nela, os limites entre o analista e o analisando são colocados em xeque ao extremo. Ferenczi parece perceber que, em determinadas situações clínicas, algo da ordem da confiança e dos limites precisa se estabelecer de forma radical, levando-o a experimentar ser analista e analisando simultaneamente. Os limites entre sujeito e objeto, analista e analisando, tornam-se tênues, e a questão dos limites está posta. É evidente que a experimentação dos limites, apesar de enriquecedora enquanto experiência, comportou um caráter um tanto quanto problemático na experiência da análise mútua, né? A esse respeito, Green, em Orientações para uma Psicanálise Contemporânea, afirma que Ferenczi, eu cito Green, misturou de maneira muito surpreendente aberrações técnicas, além do aceitável, com observações de uma grande profundidade. Nesses termos, outro aspecto interessante a ser destacado consiste na indicação de Green de que a psicanálise contemporânea implicaria necessariamente na tomada em consideração do funcionamento mental do analista, que deixa de ser concebido como receptáculo passivo da transferência. A ampliação dos limites da analisabilidade, então, anda de mãos dadas com a possibilidade de discussão de uma espécie de metapsicologia do analista, uma expressão do próprio Ferenczi. E concebida de maneira geral como questões em torno da contratransferência. Então, nesse sentido, o Diário Clínico é um exemplo emblemático do porquê esse autor ser considerado pelo próprio Green como pai da psicanálise contemporânea. Na medida em que esse escrito ele parece se aproximar da expressão de um pensamento clínico, para usar uma expressão do próprio Green, né, em ação. Então, é justamente no Diário Clínico que eu vou destacar algumas passagens que deixam entrever as questões dos limites e, mais especificamente, do limite da corporeidade na perspectiva ferenciana. Para Ferenczi, o trauma implica, dentre outros aspectos, em uma cisão na dimensão corporal. Como ele afirma, por exemplo, na página 49 do Diário... o pessoal deve ter deixado o texto para vocês no chat. Depois, essas citações, enfim, eu vou citando, mas elas estão referenciadas no texto que está no chat, tá bem? Então, como o Ferenczi afirma na página 49 do Diário, ao versar sobre Elizabeth Severne, há uma espécie de narcose, isto é, uma citação de Ferenczi, uma clivagem transitória do corpo. A operação não é efetuada em mim, mas no corpo que eu pertencia antes. Ou, mais à frente, na página 86, quando ele parece se referir a Clara Thompson, muito embora ele não deixe claro, ele afirma, mais uma citação, toda a sua pessoa tinha, portanto, voado em estilhaços. Uma terceira parte, o corpo, que obedecia completamente ao veneno e ao pai, era puro automatismo. Então, o corpo traumatizado no Diário Clínico se apresenta como petrificado pela cabeça de Medusa, né? É um corpo desarticulado da substância pensante, configurando uma verdadeira anarquia dos órgãos, uma expressão também utilizada por Ferenczi na página 106 do Diário. Essa concepção possui vários pontos de interseção com a discussão sobre as patologias, casos limites, do André Green, né? Para o egípcio erradicado na França, o narcisismo primário é análogo à separação primária e à formação da estrutura enquadrante do psiquismo. Para dizer sim a si mesmo, é preciso dizer não ao objeto. A estrutura enquadrante fornece uma espécie de contorno ou limite corporal, que é a condição de possibilidade dos processos terciários, ou seja, da representação. Os casos limites implicam na impossibilidade de experimentar os limites como fronteiras móveis e flutuantes, ou seja, a impossibilidade de habitar um espaço passível de engendrar uma experiência, que está correlacionada à impossibilidade de instauração desse terceiro, né? De um terceiro ausente, que designará a estrutura enquadrante, implicando, assim, em limites engessados que não servem a uma função elaborativa. O narcisismo, que para Green não pode ser solipsista de saída, está articulado ao apagamento do objeto primário, torna-se um narcisismo de morte, que tem duas faces, o vazio e o excesso. É nesse ponto que a presença do funcionamento mental do analista entra em cena para Green.
Na medida em que, enquanto enquadro analítico, ele não pode ser um terceiro ausente, é o funcionamento do mental do analista que serve como suporte para os processos terciários, isso é, para que a elaboração aconteça. Ora, no que concerne esse ponto, a paternidade de Ferenczi é irrefutável. Diante da incapacidade, e aí eu cito Ferenczi, né? Diante da citação, incapacidade de estar só, de dar forma ao mundo circundante e da ausência de forma do que não tem limites, isso está na página 106 do diário. Ferenczi não hesita em afirmar que não só o funcionamento mental do analista, mas seu próprio corpo entra em cena. Um exemplo interessante está na entrada do dia 25 de março de 32 do diário sobre a paciente B, que é Alice Lowell, né? A progressão traumática engendra uma parte de si que comporta uma sentinela na superfície corporal. A pele e os órgãos sensórios tornam-se uma espécie de sentinela e articulam uma atividade voltada somente para o perigo, somente para o exterior. Nas suas palavras, as palavras de Ferenczi, daí a divisão de um mundo que antes dava a impressão de homogeneidade em um sistema psíquico subjetivo e um sistema objetivo, de fato, no qual, de fato, só o objetivo está completamente consciente. É interessante notar que, em seguida, Ferenczi se remete ao texto Reflexões sobre os tiques, né? Ele se remete em relação a essa divisão. A clivagem traumática, discutida em articulação com uma interessante fantasia de bandagem nos quadris da Alice Lowell, leva Ferenczi a conceber uma espécie de bandagem que o analista deve oferecer. Nas suas palavras, um amplexo de braços sólidos. Isso está na página 104. Então, o corpo traumatizado, que é puro traumatismo, e voltado para o mundo exterior, no caso da Alice Lowell, contrasta com uma outra dimensão da corporeidade presente no diário e ao longo da obra de Ferenczi, né, distanciada de um corpo fechado em si mesmo, mas que abre espaço para uma dimensão pulsante e passível de experimentar os limites como fronteiras móveis e flutuantes, em sincronia com a própria noção de introjeção, né, na qual tanto a si mesmo quanto o mundo são alargados. Essa concepção ela pode ser vista no Diário Clínico, por exemplo, na página 107, quando Ferenczi afirma, né, cito Ferenczi, é possível que estejamos diante de uma quarta ferida narcísica, a saber que mesmo a inteligência de que estamos tão orgulhosos, embora analistas, não é nossa propriedade, mas deve ser renovada ou regenerada por um derramamento rítmico do ego no universo, o único que é onisciente e, por isso, inteligente. Então, seja no que concerne a corporeidade, seja no processo de introjeção, seja na própria experiência analítica, com a ideia da análise mútua, mais especificamente com a noção de Einfühlung, né, sentir com, a experimentação dos limites está posta. Mas, principalmente, no que eu quero destacar aqui, na própria epistemologia de Ferenczi, né? Questão que remete, mais uma vez, à problemática da psicanálise contemporânea nos reenvios franceses. É interessante destacar uma passagem de contraindicações da técnica ativa, de 26, que faz justamente uma ponte da discussão sobre os limites entre sujeito e objeto e a epistemologia. É um pouquinho longa, mas eu vou citar para vocês. A passagem é a seguinte. Na realidade, nunca se pode chegar à convicção pela via da inteligência, que é uma função do ego. O solipsismo constitui a última palavra, logicamente irrefutável, da pura intelectualidade do ego sobre a relação com os outros indivíduos. Segundo essa teoria, nunca se pode colocar no mesmo plano a realidade dos outros seres ou do mundo externo e as próprias experiências pessoais. Pode-se somente considerar os outros como fantasias mais ou menos animadas ou projeções. Prefiro ver em vocês, que estão sentados diante de mim e me escutam, não representações do meu ego, mas seres reais com os quais posso identificar-me. Final da citação. Então, a problemática exposta nessa citação é claramente de cunho epistemológico, né? Se o corpo não é solipsista, a epistemologia também não pode ser. Seguindo as indicações de um colega nosso, Leonardo Câmara, que fez um trabalho sobre o traquismo, né? A partir dessa concepção epistemológica singular, que se chama o traquista, Ferenczi pode conjugar uma noção de corpo que remete a uma expressão da fisiologia do prazer, que é uma expressão do próprio Ferenczi.
O que Ferenc denominou de utraquismo consiste em um modo de trabalho calcado no estabelecimento de relações entre elementos distintos do campo de saber e elementos de campos heterogêneos, né? Etimologicamente, a palavra vem do termo utraque, que significa um e outro. O utraquismo, enquanto uma postura epistemológica, configura-se como uma tentativa de realizar uma síntese entre o materialismo e o idealismo, ou o monismo e o dualismo, com as posições da ciência da natureza e do espírito, a partir de um movimento oscilatório, né? Ou seja, o embate entre essas diferentes formas de conceber o saber produz um entrelaçamento e a produção de novos arranjos teóricos. O processo, nesse sentido, não tem como contrapartida uma síntese. Então, a lógica aqui é a lógica da sobredeterminação, como a própria lógica do inconsciente, né? E o horizonte é a produção de figuras teóricas híbridas. Um exemplo muito claro, né, o exemplo da bioanálise, que faz a fusão entre biologia, história, zoologia e psicanálise, presente de maneira bastante evidente em Thalasson. É interessante destacar que o traquismo também implica, segundo Ferenc, uma espécie de oscilação entre projeção e introjeção. Então, se de saída o ultraquismo parece um caminho aparentemente teórico, ligado apenas à epistemologia, ao longo do percurso da obra de Ferenc, fica evidente que ela entrelaça 3 aspectos indissociáveis, dos quais eu já falei alguns anteriormente, né? A teoria, a técnica e, finalmente, uma ética, né? Então, um projeto de uma psicanálise que não parta de um solipsismo só pode ser engendrado através da perturbação do saber e da evidência imediata, principalmente entre analista e analisando. Ora, a ética implicada nas considerações de Ferenc toca justamente nesse ponto, ao denunciar, por exemplo, a hipocrisia do analista, né? abrindo caminho para uma ética do cuidado de si e com o outro. Bom, para a gente ir finalizando, se o tema proposto é Ferenc e os franceses, né, seria possível continuar essa discussão versando sobre a importância do diálogo com os outros campos de saber, como a literatura, a linguística, a antropologia, tão caros à psicanálise francesa. Mas, como o nosso encontro é inquietações clínico-políticas, né, a antropologia brasileira nos coloca questões importantes nesse sentido. Então, eu vou trazer um pouquinho do pensamento do Viveiros de Castro, que eu tenho trabalhado há uns anos, mais especificamente porque ele fala sobre a questão da etnografia, né? O Viveiros de Castro chama a atenção uma frequente assimetria na legitimidade atribuída na ordem dos discursos entre o antropólogo e o nativo. Ele vai dizer que, frequentemente, o antropólogo sabe demais sobre o nativo, ou seja, conhece o nativo de jure antes mesmo de conhecê-lo de fato. Isto é, ele sabe o que são conceitos que supostamente ele observará no nativo, como, por exemplo, relações sociais, cognição, parentesco, política, religião, e procura interpretar esses conceitos e como eles se apresentam em determinados momentos. O Viveiros de Castro ele vai chamar a atenção para essa vantagem estratégica que ele chama, né, do antropólogo sobre o nativo, e vai propor uma antropologia, grosso modo, né, que se calque principalmente de conceitos oriundos da relação entre antropólogo e nativo. Ao invés de pensar esses 2 polos, né, como separadamente, ele discute a criação de uma área intermediária entre esses 2 polos e a atualização de possibilidades que existe virtualmente nessa situação, né? A etnografia, assim, no campo da antropologia, consistiria na descrição desse mundo possível, que cria e é criado por esses 2 polos em questão. Ora, não seria uma questão parecida que Ferenc, em sua ética e epistemologia, endereça a psicanálise em relação à hipocrisia do analista e ao lugar, esses limites entre analista e analisando? Então, remetendo nas considerações de Viveiros de Castro, talvez um dos mais importantes questionamentos nos dias de hoje que Ferenc exige fazer em relação aos franceses consiste justamente no exercício teórico clínico e, sobretudo, ético, de colocar em primeiro plano a experiência analítica para além de uma vestimenta estritamente europeia. Afinal, como diz Oswald de Andrade, um dos grandes interlocutores do Viveiros de Castro, né, o que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e exterior. Então, experimentar os limites como fronteiras móveis e flutuantes, seja na clínica, seja na epistemologia, é não fazer da nossa discussão uma verdadeira Praça Paris.
Aqui eu me refiro tanto à praça, uma praça que foi construída no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, nos moldes do Jardim de Luxemburgo, e que hoje em dia tem algumas árvores ao redor, mas que no centro dela não tem nenhuma sombra, né? Quanto ao filme homônimo da Lúcia Murat, né? Que retrata a problemática, o filme de uma analista portuguesa, ao atender uma mulher residente do Morro da Providência, no Rio de Janeiro. A ética anferenziana, então, nos instiga a pensar a psicanálise além da sua herança francesa, mas nos limites tênues entre eu e o outro, exigindo que a experiência analítica seja ancorada, sobretudo, no contexto em que vivemos. Parafraseando Oswald de Andrade, fosse uma manhã de sol na Praça Paris, vestiríamos a tradição francesa? Obrigada. Muito bom, Thaís. Bem, vamos passar agora para o Fábio. Fábio, é com você. Bom dia, pessoal. Eu também gostaria de agradecer, né, o convite para conversar com o nosso grupo. E é uma alegria participar desse grupo sempre aberto, né, ao diálogo, às inquietações, ao múltiplo, dedicativo, que faz muito jus, né, a elasticidade própria ao pensamento do autor que nos inspira. Coloquei o link do Docs aí no chat, e para quem quiser comentar, inclusive, esse Docs, para criticar, enfim, fazer algum comentário, eu agradeço, que eu espero, né, os textos provenientes das inquietações sejam publicados juntos, tá bom? Vou ficar bem rente ao texto para dar tempo da gente discutir. A metodologia inicial, né, que eu pensei, é a metodologia do Laplanche. As relações entre as teorias do Ferenczi e do Laplanche podem ser estabelecidas de diversas formas. Escolhi abordar brevemente apenas dois eixos centrais. O primeiro deles pode ser chamado o eixo da sedução, o segundo pode ser denominado o eixo do desvio biologizante. A minha leitura é regida pelo método que Laplanche propõe ao ler Freud, qual seja problemática. E o Laplanche propõe interpretar Freud com Freud, isso é, usar um método analítico de Freud para criticar e fazer avançar a teoria psicanalítica. Quais são as contradições do texto? Quais são os lapsos? Quais caminhos estão sendo evitados? O que é posto em evidência para distrair a atenção do mais importante? Quais são as exigências que se repetem ao longo dos textos, ao longo do tempo? Ler o texto freudiano não sob o imperativo cronológico, né, ou de um desenvolvimento retilíneo, mas como um jogo de forças submetido ele mesmo à dinâmica psíquica descrita por Freud. Recalcamento, deslocamento, rejeição, desmentido, tudo isso aparece na formação da teoria. A teoreticogênese, isto é, a evolução mesma da teoria com seus avatares, tem a tendência de reproduzir a ontogênese, isto é, o destino da sexualidade e do inconsciente no ser humano. Então, a brincadeira aqui do Laplanche, né, a teoreticogênese repete, né, a ontogênese. Em outras palavras, Laplanche sustenta a tese de que Freud e muitos psicanalistas depois dele, ao fazerem suas teorias, reproduzem a história do recalcamento da sexualidade do outro como fundante da subjetividade humana. Reproduzem a negação por meio dos mais diversos desvios, recalque, desmentido, a rejeição do inconsciente como sexual. A metodologia do Laplanche, portanto, descortina duas linhas de força no pensamento de Freud, que, a meu ver, estão também totalmente presentes na obra de Ferenczi. Uma primeira diz respeito ao reconhecimento do outro como origem da vida psíquica, do trauma sexual como inevitável e fundante de toda a subjetividade, do inconsciente como sexual e avesso a toda forma de estrutura e ordenamento. A segunda linha de força, contrária a essa primeira linha, tenta o tempo todo desviar autoras e leitoras dessas descobertas copernicanas, produzindo um movimento ptolomaico, apagando um apagamento da alteridade como fundante, fortalecimento do eu, situar o inconsciente próximo à biologia individual ou filogenética. Então, o primeiro eixo de análise, a sedução. O texto Confusão de Línguas é certamente o texto de Ferenczi mais citado por Laplanche.
Ele já aparece no livro que pode ser considerado o início da elaboração da TSG, Teoria da Sedução Generalizada, Vida e Morte em Psicanálise. O Laplanche, a confusão entre linguagem da ternura e linguagem da paixão pode ser vista quase como uma antecipação da TSG, pois no texto ferenciano já temos seus elementos principais: o fator traumático do sexual e, não menos importante, a reprodução dessa situação originária na transferência. A crítica de Laplanche aqui vai na mesma direção daquela que faz a Freud. Ferenczi descreve a cena do crime sexual, mas sua descrição não diz respeito a apenas alguns casos isolados, mas pode ser generalizada. Essa confusão não é exatamente entre linguagens, mas proveniente de uma assimetria inevitável. De um lado, o adulto atravessado e colonizado pela sexualidade inconsciente; por outro, a criança ainda sem defesas contra o sexual do adulto. Do crime sexual às cenas corriqueiras de cuidado, a sedução acontece em diferentes graus de intensidade em toda a situação originária. A situação antropológica fundamental, como a denomina Laplanche, é sempre uma situação traumática, como Ferenczi deixa antever nesse e outros textos nos quais descreve as situações mais evidentemente abusivas e violentas. Além do artigo Confusão, há pelo menos mais 3 textos que comporiam um conjunto no qual o sexual e a sexualidade do outro aparecem nesse lugar fundador da subjetividade. Destaco O Sonho do Bebê Sábio, a adaptação da família à criança e a criança mal acolhida e sua posição de morte. São 4 textos, portanto, que vão sempre na mesma direção. O outro é traumático, existem condições ideais para a subjetivação, a sexualidade do outro produz efeitos catastróficos na subjetivação do bebê. A título de exemplo, tomemos apenas uma passagem 32 do Diário Clínico, isto é, da data próxima a pelo menos 3 dos textos citados. Os adultos fazem entrar à força a vontade deles, e mais particularmente os seus conteúdos psíquicos de caráter desagradável na pessoa pueril. Esses estranhos transplantes clivados vegetam ao longo da vida da outra pessoa. Teoricamente, pode-se esperar uma pavorosa confusão quando uma criança sensível nesse sentido e nesse grau é influenciada por um adulto desequilibrado, doente mental. Como se vê, é muito frequente Ferenczi tomar a via do excesso, que poderia ser usada para demonstrar o caminho comum da sedução generalizada. O caráter desagradável é sempre o sexual inconsciente, proveniente dos adultos, que irá ser endereçado às crianças. Laplanche faz uma distinção muito importante entre 2 tipos de endereçamento: a implantação e a intromissão. A implantação diz respeito ao endereçamento do sexual, presente nos cuidados do dia a dia, do banho ao holding, da troca de palavras ao carinho, passando pelos limites dados à criança. No campo da intromissão, temos exatamente esse universo que Ferenczi descortinou tão bem: o abuso sexual, a violência, o abandono trágico. Nessa citação aí acima, o que ele está chamando aqui de transplante clivado, então transplantar alguma coisa, seria isso da ordem da intromissão para o Laplanche. Por isso, é tão tentador ler em Ferenczi os elementos de uma TSG não desenvolvida. Hoje estou de novo tentado atribuir, diz o Ferenczi, ao lado do complexo de Édipo das crianças, uma importância maior à tendência incestuosa dos adultos, recalcada e que assume a máscara da ternura. Ao que nos parece, Ferenczi tentava desenterrar a teoria da sedução, a neurótica, soterrada por Freud. Sabemos o preço que Ferenczi pagou por isso. Não me parece, no entanto, que Ferenczi caminha na direção de criticar o Édipo como fará Laplanche. Ferenczi tentou, ao máximo, preservar os pontos capitais da teoria de Freud, mas conseguiu levar adiante isso que lhe saltava aos olhos: a presença fundante da sexualidade dos adultos na situação originária da criança. Um texto incrivelmente ausente das considerações de Laplanche é A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte. Nesse texto, temos de forma muito didática a descrição do que sucede à criança que não é bem-vinda e amada por seus cuidadores.
A tese de Ferenczi aqui é que a pulsão de morte não recebe nenhum contraponto, nenhuma barreira, e pode atacar desde muito cedo o frágil eu que não foi acolhido. Mais uma vez, tal como Freud, é pelo excesso que Ferenczi mostra sua hipótese teórica. Nesse caso, e também em adaptação da família à criança, Ferenczi aponta de forma muito radical de que o desenvolvimento emocional, toda a subjetivação, depende do que os adultos endereçam às crianças. Mais ou menos violência, mais ou menos hospitalidade, isso muda tudo. A velha e supostamente abandonada teoria da sedução de Freud volta a aparecer nesses textos de forma muito evidente. A prioridade do outro é a tônica aqui, e é isso que Laplanche sempre tenta retomar nos textos de Freud, tarefa que podemos certamente continuar na leitura que fazemos de Ferenczi. Segundo eixo, então, da problemática desse diálogo, desvio biologizante, é o seguinte: o texto A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte também nos dá a oportunidade para trazer à baila o nosso segundo eixo de diálogo. Como sabemos, uma das primeiras e principais consequências da TSG é a crítica que fará ver a pulsão de morte como sendo um desvio biologizante. A pulsão de morte é um conceito-sintoma, por assim dizer, fruto do recalcamento da sexualidade demoníaca proveniente do outro. É como se Freud não tivesse tolerado sua própria descoberta. A tese de Laplanche é simples e brilhante. Em 1905, o conflito se dá entre pulsões de autoconservação e pulsões sexuais. Aqui, o polo biológico é o da autoconservação, ligado à vida, muito próximo ao instinto. O polo sexual é demoníaco, disruptivo, violento, desligado, parcial. Pois bem, na virada de 18, o polo biológico é assumido pela pulsão de morte, que ganha exatamente as características daquele sexual de 1905. E a pulsão de vida, por sua vez, Eros, passa a ser uma sexualidade bem comportada e dócil, autoconservativa, por assim dizer. O sexual é dessexualizado. Para Laplanche, a pulsão sexual tem um duplo funcionamento, ligante e desligante. A parte ligante, a pulsão sexual de vida, é aquela que liga as representações às redes narcísicas que investem no eu. A parte desligante é proveniente dos restos não metabolizados das mensagens sexuais do outro, restos desligados e desligantes, objetos-fonte da pulsão, que atacam sem cessar as partes ligadas do pulsional. Essa parte desligada é a pulsão sexual de morte. Então, quando lemos um texto como A Criança Mal Acolhida, salta aos olhos a possibilidade de descrevermos a situação trágica dessas crianças como exemplares de uma situação originária na qual a criança recebe apenas o sexual desligado e recebe pouquíssimo material narcisizante, ligante, para conter os ataques da pulsão sexual de morte. O que Ferenczi propõe, no entanto, acompanhando as reflexões freudianas, é que a pulsão de morte já está lá desde o início, biológica, inata. E é esse o desvio biologizante que devemos criticar. A hipótese de Laplanche é que o pulsional é implantado no bebê e ele pode funcionar de maneira mais ou menos ligante, desligante, a depender das condições da situação antropológica fundamental experimentada pelo bebê. A criança não bem-vinda, carente de hospitalidade, não apenas não recebeu injeções de pulsões sexuais de vida, recebeu o que é mais trágico, sexualidade desligada, desligante, e não recebeu nenhum apoio tradutivo, nenhum tipo de rede de acolhimento narcísico. Os cuidadores que deveriam funcionar como um duplo comutador, para usar a expressão da Sylvia Bleichmer, funcionam apenas como excitantes violentos, inoculando excitações que, sem contenções, passam a funcionar atacando a criança a partir de dentro, como pulsões sexuais de morte. Portanto, não é pela via do inatismo que vem o ataque, mas, ainda e sempre, pela via do outro. Mas é em Thalassa que o desvio biologizante de Ferenczi aparece com força absoluta. É nessa obra que Ferenczi leva adiante o que aparece também de forma bem explícita em Totem Tabu, por exemplo, a presença do filogenético na constituição da subjetividade. A tese geral do ensaio de Ferenczi é que muitas de nossas experiências catastróficas filogenéticas se repetem ao longo de nossa história ontogenética. Alguns exemplos banais.
O desejo edipiano é a expressão psíquica de uma tendência biológica muito mais geral que impele os seres vivos ao retorno ao estado de repouso que desfrutavam antes do nascimento. E ainda, o sono, o coito, mas também o desenvolvimento de uma bolsa amniótica cheia de líquido e, de um modo geral, a fecundação interna e o desenvolvimento intrauterino são, segundo a nossa hipótese, outras tantas organizações tendentes a restabelecer essa fase de evolução aparentemente ultrapassada. Quais os problemas provenientes desse desvio? O primeiro deles, mais óbvio, é que a filogenética na biologia contemporânea não caminha no sentido de informações complexas transmitidas hereditariamente, como no caso das fantasias originárias de Freud. É certamente possível e recomendável continuar o diálogo entre psicanálise e biologia, e isso poderia nos ajudar a ressituar a relação entre filogenética e subjetivação. Nada contra o diálogo em si, tá, gente? Então, é só a maneira como a gente leva esse diálogo. O segundo problema é que, tal como Freud e Ferenczi usam a filogenética, ela acaba por se tornar um dispositivo epistemológico deshistoricizante. Tomemos a aproximação entre feminino e passivo como exemplo notável desse processo. Quando Ferenczi remonta à origem do feminino, da sexuação feminina e também do gênero, pode-se deduzir, à luta de seres que terminam por seres apassivados, ele abre a porta para um tipo de essencialismo naturalizante e deshistoricista. A reiterada aproximação entre feminino, passividade e penetrabilidade é, como sabemos hoje, fruto de uma luta epistemológica e política, e não uma luta biológica a ser transmitida de forma hereditária e imutável. Como veem, há ainda muitíssimo trabalho, né, para, como diz Laplanche, fazer trabalhar a obra do Ferenczi, apontar suas contradições, suas principais linhas de força, o apagamento que essa teoria, a própria teoria do Ferenczi, né, sofreu ao longo da história da psicanálise, né, e eu espero também poder fazer parte desse trabalho, né, e contar com a hospitalidade, o diálogo aberto, crítico e aberto, né, desse grupo aqui para a gente continuar. Então, muito obrigado. Espero os comentários de vocês. Pessoal, chegamos aqui ao fim desse maravilhoso evento, esse sábado encantador, conosco reunidos. Bom, então estamos encerrando. Queria agradecer aqui a Thaís, ao Fábio, queria agradecer a todos vocês por mais esse nosso encontro, que foi o último desse semestre, e dizer que nós continuaremos a nos encontrar através do podcast, né, que do nosso grupo brasileiro de pesquisa, que é muito legal, em torno de 20 e poucos minutos, com presença de vários colegas aqui. O Fábio falou agora sobre a criança mal acolhida em sua pulsão de morte, maravilhoso, enriquece muito nossos estudos. Bem, um beijo a todos e nos encontramos mais à frente. Tchau.